Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz através do médium Francisco Cândido Xavier. Estamos chegando ao final deste livro maravilhoso. No Mundo Maior, nos traz uma lição inesquecível a respeito do nosso equilíbrio mental. Funcionando o nosso cérebro adequadamente, nós temos saúde. Funcionando de maneira equivocada, nós ficamos alucinados, perturbados, nervosos, irritados. Isso você viu ao longo destes capítulos. E no de hoje, é o capítulo 18, nós começaremos a entender como estas coisas são graves para o espírito. Este capítulo, que tem o título Velha Afeição, começará a nos revelar surpresas bastante impactantes para nós e para o próprio André Luiz. Vimos no nosso programa anterior que ele estava numa região próxima das cavernas, para as quais ele não pôde ir porque não tinha preparo. Calderaro e ele estão estagiando para que ele aprenda a loucura, a insanidade que estagia nestas regiões do baixo umbral. E agora você pega o seu livro, pegue lá onde ele estiver escondido e nós vamos dar continuidade à leitura. Vamos para a nossa sala de leitura então, vamos lá. Aqui, chegamos. Capítulo 18, Velha Afeição. Diz André: não havíamos ainda atravessado grande distância quando uma curiosa assembleia de velhinhos se postou ao nosso lado. Todos eles tinham caretas feias, carantonhas de aspecto lamentável. Esfarrapados, esqueléticos, traziam as mãos cheias de substância lodosa, que levantavam de vez em quando até o peito, ansiosos e aflitos. Ao menor toque do vento, atracavam-se, agarravam-se aos fragmentos de lama, colocando-os junto ao coração, demonstrando o infinito medo de perder aquilo que eles carregavam. Eles se entreolhavam apavorados, como se estivessem com medo de algum desastre próximo. Cochichavam entre si, maliciosos e desconfiados. Às vezes faziam menção de correr, mas retinham-se no mesmo lugar entre o medo e a suspeita. Um deles, com uma voz rouquinha, disse: precisamos de alguma saída. Não podemos com delongas, com demoras. E os nossos negócios, nossas casas. Incalculável é a riqueza que nós descobrimos. E indicava com entusiasmo os punhados de lodo que escorregavam das suas mãos tortas, aduncas. Mas todo este ouro que temos conosco permanece aqui, à mercê dos ladrões, nesta miserável charneca, nesse terreno árido, infértil, lodoso. É imprescindível conseguirmos sair daqui e encontrarmos o caminho de volta. Isto aqui assombraria qualquer um. André, então, ouvindo tudo isso, dirigiu um olhar interrogativo a Calderaro e Calderaro respondeu-lhe bondoso: esses aqui, André, são os usurários desencarnados, aqueles que viviam na terra só pensando em lucros, em juros, aqueles que emprestavam dinheiro, aqueles que faziam continhas para cobrar mais, para tirar dos outros, mas que já desencarnaram há muitos anos, disse Calderaro. Eles eram tão apegados à fortuna material quando eles estavam no mundo, que eles se tornaram incapazes, ineptos a conquistar o equilíbrio na zona mental do trabalho digno, por serem incapazes de acessar o santuário interno das aspirações superiores. Na crosta, quando estavam na terra, não enxergavam meios de se ajudarem através de uma ambição moderada e nobre. Nem percebiam os métodos de que eles se valiam para atingir os seus fins egoísticos. Menosprezavam os direitos dos outros
e ridicularizavam as aflições que as pessoas sofriam. Armavam verdadeiras ciladas a companheiros inocentes, incautos, desprevenidos, no propósito de sugar as suas economias, locupletando-se, enriquecendo-se, à custa da ingenuidade e da cega confiança. Tantos sofrimentos eles espalharam com as suas ações irrefletidas, que a matéria mental das vítimas, aqueles pensamentos ruins, que foram emitidas pelas vítimas em maléficas emissões de vingança e de maldição, impôs a cada um deles uma couraça sutil, um revestimento ao campo das ideias. Então, desta forma, atordoadas, embaralhadas, estas ideias ficam presas aos delitos do passado, transformando-os em autênticos fantasmas da avareza, atormentada pelas miragens de ouro neste deserto de sofrimentos. Não podemos dizer quanto tempo vai custar para que eles acordem, dada a situação em que se encontram. Ouvindo tudo isso, André Luiz lamenta sinceramente a condição deles e Calderaro então responde: eles enlouqueceram, André, enlouqueceram na paixão de possuir, acabando a sinistra aventura do ter, do juntar, como escravos dos monstros mentais que eles mesmos criaram, com uma formação indefinível. Não é possível definir que monstros são esses, estão dentro da mente deles. Eu me dispunha a responder quando um dos velhotes elevou a voz nesse estranho concerto, nessa estranha conversação e exclamou: amigos, não seremos nós vítimas de um pesadelo? Às vezes chego a supor que nós estamos enganados. Há quanto tempo nós estamos aqui perambulando, deambulamos aqui, daqui para lá, de lá para cá, sem rumo, fora do lar? Aonde nós estamos? Nós não teríamos enlouquecido, disse aquela voz. E André Luiz, que estava ouvindo a conversa assim, preocupado com os conceitos, ele para naquele instante e diz: essa voz, ao escutá-la, pavorosa dúvida tomou conta de mim. Quem estaria louco? Perguntava eu a mim próprio. Aquele velho que acabara de dizer isso? Ou eu mesmo, que me surpreendi com aquela voz? Eu então fixei meu olhar nos traços daquele homem. Seria possível? Aquele espírito ali, desventurado, carregando lodo, me fazia lembrar o meu avô paterno, Cláudio. Ele havia se afeiçoado por mim desde os meus mais tenros anos. Geralmente ele era um homem glacial, frio, indiferente com os outros, mas muitas vezes me afagava, acariciando-me a cabeleira infantil com as suas mãos que os anos haviam engelhado, haviam enrugado. Seus olhos brilhavam quando pousados nos meus, e minha mãe sempre afirmava que somente em minha companhia ele se acalmava nas crises nervosas que haviam lhe antecedido o fim do corpo. Não me lembrava da história dele, com muitas particularidades especiais. Entretanto, eu não ignorava que ele havia feito considerável fortuna em ágios, em lucros escandalosos, curtindo espinhosa velhice pelo excessivo apego ao dinheiro. Nos últimos tempos do corpo físico, ele se havia conturbado
Ele havia perdido a razão e via delatores, via acusadores e ladrões em toda parte. Muito aflito, meu pai o transferira para a nossa residência, onde minha mãe o ajudou a vencer os últimos padecimentos. Puxa, naquela furna, naquele buraco, ali estava alguém que André Luiz poderia identificar como um parente, mais do que isso, um avô? Será? Aquela voz, aquele jeito, apesar de ele estar bem sofrido, André Luiz se recorda que havia entre eles, apesar de ele ainda ser muito jovem, quando o avô morreu, uma afinidade, o avô gostava dele. O homem havia sido muito rico, era agiota, é aquele que ganha bastante dinheiro em negócios, tomando dos outros. E quando ficou velho, aquilo que no capítulo 16, Calderaro explicou para André Luiz quando visitou o hospício, quando ele perdeu um pouco a noção e a autodefesa, ele começou a se prender àquilo que ele era quando jovem, usurário, ele via ladrões em toda parte, todo mundo o ameaçava, ele tinha medo de se relacionar com as pessoas porque a ideia fixa era que alguém ia tomar dele aquilo que ele estava guardando há muito tempo. É assim que nós nos revelamos quando vamos ficando desgastados. Esse velhinho, será que é o avô dele? O Cláudio? Agora é uma boa pergunta. Nós vamos fazer um breve intervalo e na continuidade, no bloco seguinte, vamos ver André Luiz revelando mais dessa suspeita. E aí, vamos ver como é que a coisa anda. Nós não demoramos, tem? Eu espero você. Até já. Estamos de volta com o capítulo 18 do livro No Mundo Maior, Velha Afeição. Por isso será que é velha? André Luiz está desconfiado. Vamos ouvi-lo. André Luiz está nos dizendo, olha, num instante, num átimo, a minha memória voltou o seu falecimento, o falecimento do meu avô. Trouxeram-me do colégio, onde eu fazia o curso secundário, colegial, vamos dizer assim, para beijar suas mãos frias pela última vez. Nunca me esqueci de sua impressionante máscara cadavérica, como o rosto havia ficado no caixão. As mãos recurvadas sobre o peito pareciam guardarem cuidadosamente, ciosamente, algum tesouro oculto. E nos olhos sem brilho, vítreos, porque o corpo estava de olho aberto. Algumas mãos piedosas não haviam conseguido fechá-lo. Nestes olhos vítreos, vagueava o pavor do ignorado, do desconhecido. Como se ele estivesse já vendo trágicas visões no além, para onde ele havia sido arrebatado a contragosto, ele não queria morrer. No curso do tempo, depois que ele morreu, vinha a saber que meu avô havia deixado um valioso patrimônio financeiro que nós, seus parentes, gastávamos em nababescas fantasias, em luxuosas, em exuberantes noitadas. Voltando ao passado, reconheci que vigoroso laço me unia àquele desgraçado que ainda sofria o pesadelo do ouro terrestre, carregando placas de lodo que ele premia, espremia, apertava enternecidamente ao coração, achando que era ouro. Enquanto as lembranças me enchiam, naquele instante, um companheiro infeliz ao seu lado lhe gritava: "Pesadelo? Nunca, nunca!
Ó Cláudio, não fique tão sensível. Ó Cláudio. Ah, seu nome era o mesmo. A confirmação me estarrecera. Quis gritar, mas não pude. Compreendendo tudo o que estava passando em meu íntimo, o prestativo Calderaro me amparou assegurando: André, já sei de tudo. Entendo agora a significação da sua vinda a estas paragens, a este local. A irmã Cipriana tinha razão. Não temos tempo a perder. O velho revela-se receptivo. Começou a entender que provavelmente estará em erro, que talvez respire atmosfera de pesadelo cruel. Vamos ajudá-lo. É necessário, urgente, auxiliar a visão para que ele nos enxergue. E então, aflito, diz André, eu segui o dedicado orientador, que passou a aplicar energias fluídicas, recursos magnéticos sobre os olhos embaciados do meu desditoso ascendente, do meu avôzinho. Com este providencial afluxo de forças, a entidade ganhou uma lucidez provisória e nos viu, por fim. E diante dos colegas assustados, ele gritou: "Oh, que luz diferente!" E esfregando os olhos, acrescentava, dirigindo-se a nós que ali estávamos: "De onde vocês vêm? Vocês são padres?" Por certo, ele se referia às túnicas muito brancas com que nós nos apresentávamos. Rapidamente, eu avancei e perguntei: "Meu amigo, sois Cláudio M?" André Luiz não diz o sobrenome. "Antigo fazendeiro nas vizinhanças de uma cidade específica que ele também não declara." E o velhinho responde: "Sim, você me conhece? Quem é você?" Em atitude de alívio, ajuntou com essa inflexão comovente: "Ai, desde muito estou preso nesta região misteriosa, repleta de perigos e de monstros, mas muito abundante de ouro, de muito ouro. A sua palavra me reanima. Ah, por piedade, ajude-me a sair. Quero voltar." E então, ajoelhado agora, de braços estendidos para mim, repetia: "Voltar, eu quero voltar, rever os meus, sentir-me em casa novamente." Muito sensibilizado, eu o abracei. E sem desejar chocá-lo com revelações inoportunas, eu expliquei a ele: "Cláudio, você está sendo vítima de um lamentável engano. Sua antiga casa fechou-se com os olhos do seu corpo que já desapareceram. Você prendeu o seu espírito num sonho vazio de mentirosas riquezas. A morte o arrebatou a alma do domicílio da carne. Vai para mais de 40 anos. 40 anos. Você imagina isto? Você que está vendo a tragédia agora tornar-se real, porque antes era só teoria, né? André Luiz estava explicando, estava vendo quem estava lá, avarentos, eram pessoas que viveram na Terra sem um nome, sem um endereço, sem uma história, eram apenas vidas usadas para um certo balão de ensaio, de aprendizagem. Mas agora não. Agora é o Cláudio M.
não sabemos qual é este M, que era fazendeiro lá em V, que pode ser Viçosa, Vitória, alguma cidade assim do Rio de Janeiro, e que fizera parte da história de André. E ele então relata que depois ficou sabendo que o avô, quando estava encarnado, era muito afeito a ganhar dinheiro, através de usura, através de ágio, através de cobrança de juros. E agora ele tem a confirmação, pela voz do outro que está ali também, que o avô está em uma poça de lodo, imaginando que aquilo que ele carrega é ouro. Só que ele já está cansado. Quando André Luiz vê essa situação, que aquele é o avô, Calderaro se aproxima e diz: André, a irmã Cipriana tinha razão. Vocês entendem como o mundo espiritual é sábio? A gente quer que as coisas aconteçam agora, nesse instante. Mas, às vezes demora. Não é no nosso tempo, é de acordo com a nossa necessidade. E essa necessidade nós nunca vamos saber, a não ser que nós tenhamos maturidade. A irmã Cipriana tinha dito a ele: você não pode ir conosco. Você não está preparado lá para as cavernas. Mas, se Eusébio disse que seria bom para você estar aqui, é porque tem alguma coisa aqui que você precisa aprender. Então, nota-se como a visão espiritual é muito mais abrangente do que as nossas concepções, que a nossa pressa. E então, o velhinho se vê agora tocado pela ação magnética dos passes que Calderaro lhe dá e começa a vê-los. Começa a ver uma luz diferente, os outros que estão com ele se assustam porque não estão vendo, e ele começa então: vocês são padres? Eu quero voltar para minha casa, eu quero voltar para lá, eu estou cansado de ficar aqui, apesar de todo este ouro que nós encontramos. André então o abraça, e sem desejar ser inconveniente, com cuidado, sem desejar chocá-lo com manifestações assim abruptas, André diz para ele: olha, Cláudio, a sua ideia de que você está vivo está errado, você está enganado. A sua casa antiga já se fechou para os seus olhos. E não foi ontem não, faz 40 anos. Imagina isso? Aquele velhinho, depois que desencarnou, está nessa situação há 40 anos. E está assim vítima dele, em primeiro lugar, do seu apego à matéria, e também pela pressão de todas as maldições e das vibrações negativas das vítimas que foram extorquidas e não tiveram como se vingar, ou não tiveram como obter de volta daquele homem espertalhão as riquezas de que foram privados. Então, a vibração mental agressiva, a vibração negativa, a vibração de inveja, de raiva, de ódio, as maldições caíram sobre o culpado, que não teve como se livrar delas, porque também achava que aquilo era o importante para ele. Só 40 anos de sofrimento, você acha que é pouco? Faça as contas. Você que tem 60 anos, hoje, já pensou estar assim 40 anos, desde quando você tinha 20? Então agora ele está descobrindo, mas ele não sabe ainda quem está falando com ele. Para ele é um padre. Qual será que foi a reação dele quando ficou sabendo que já fazia 40 anos, mais de 40 anos, que ele estava ali no lugar errado, que o corpo já tinha morrido, já tinha virado caveira debaixo da terra, talvez já tivesse até virado poeira 40 anos depois? Mas isso a gente vai saber daqui a pouquinho, no próximo bloco, tá bom? Eu espero você.
Estamos de volta na nossa sala de leitura com o capítulo 18 do livro No Mundo Maior. Você já pensou se descobrisse que faz 40 anos que você está enganado? Já pensou o que aconteceria com você? 40 anos fazendo a coisa errada. Foi exatamente o que aconteceu com Cláudio, que agora está ouvindo isto da boca do seu neto. Só que ele ainda não sabe. Vamos ver agora o André Luiz contando como deve ter sido para ele impactante, para o André Luiz. Acompanhe o texto. O ancião esbugalhou os olhos angustiados. Não relutou, não se recusou a aceitar. Desatou em pranto convulso, descontrolado, dilacerando-me as fibras mais íntimas, e dizia, inspirando compaixão: bem eu sinto isto, bem eu sinto. Tenho a cabeça afogueada, incapaz de raciocinar. Mas, e o ouro? O ouro que ajuntei com tanto suor? Lastimava-se o velhinho. E o seu neto, sem se dar a conhecer, diz para ele: olhe suas mãos, agora que a divina claridade tocou o seu olhar, estimulou o seu espírito. Olhe as suas mãos. O patrimônio, Cláudio, acumulado à custa das dificuldades alheias, converteu-se em lodacentos detritos. Note! Então, diz André, meu avô se pôs a contemplar as massas de lama que abraçava e agora, consciente, deu um grito aterrorizado. Em seguida, pousando em mim os olhos lacrimosos, considerou: será isso um castigo? Minha falta para com Ismênia exigia punição. E como os soluços lhe asfixiassem a garganta, eu perguntei: a quem você se refere? E ele respondeu: a minha irmã, cujos direitos eu espezinhei, eu enganei, eu menosprezei. E nos causando intensa comoção, começou a contar: vocês são enviados de Deus e devem escutar-me em confissão. Ao morrer, meu pai me confiou uma irmã, que não era filha legítima da nossa casa. Minha mãe, dedicada e santa, a criou com o mesmo infinito desvelo que a mim próprio. Quando eu me vi, porém, sozinho, eu a escorracei, eu a expulsei do ambiente doméstico. Provei que ela não compartilhava os meus laços consanguíneos para melhor assenhorear-me da fortuna que meu pai nos legara. A pobrezinha implorou e sofreu. No entanto, eu releguei-a, eu destinei-a a miserável destino, cioso, zeloso da sólida base financeira que eu havia conseguido. Fiquei rico, multipliquei os bens, ganhei sempre. E olhando agora, as mãos lodacentas, sujas, prosseguia amargurosamente: e agora? André disse: eu ia consolá-lo, abrir-lhe o coração comovido até as lágrimas. Calderaro, porém, fez-me um imperioso gesto, recomendando-me silêncio. Meu triste antepassado continuou, revelando-me novos campos ao sentimento. Onde viverão meus parentes, cujo futuro me preocupava tanto? Onde estará, onde rolará o dinheiro que amontoei penosamente, esquecendo minha própria alma? Onde estará minha irmã, a quem neguei todos os recursos
de quem tirei todos os seus bens. Por que não me ensinaram na terra que a vida prosseguiria para além do sepulcro? Estarei de verdade morto para o mundo ou louco e cego? Ah, mísero que sou! Quem me socorrerá? Alongando os braços ressequidos, suplicava: tende piedade de mim. Meus pais foram levados ao túmulo há muitos anos e meus filhos certamente me esqueceram. Estou desprezado, sem ninguém. Valei-me, emissários do Eterno, não me abandonem como um ancião traído em suas ambições e seus sonhos, seus desejos e propósitos. Agora que eu me reconheço, tenho medo, tenho muito medo. E olhando-me demoradamente, com o olhar que uma grossa cortina de lágrimas nublava, observou: meus familiares me esqueceram. Me esqueceram o quanto eu me devotei a eles. Só uma pessoa no mundo se recordará de mim e me estenderia mãos protetoras se soubesse do meu paradeiro. Só uma pessoa poderia me ajudar. Meu neto André Luiz era a luz dos meus olhos. Era só o meu neto. Você já pensou se você estivesse nessa condição? Você já imaginou que ali está alguém que conta suas tragédias porque está agora acordando 40 anos depois? Ele sabe porque está sofrendo. Ele se lembrou da Ismênia. A Ismênia era uma filha torta. O pai provavelmente relacionou-se fora do lar e por algum motivo, ou mesmo dentro da família, com alguma empregada ou com alguém, engravidou. E a esposa, ao invés de banir a criança ilegítima, criou-a como filha. Filha. A mulher que foi a vítima da situação embaraçosa que o marido criara, não se vingou na criança, não se vingou na inocente criatura que nasceu de uma conduta ilegítima. Recolheu a criança, criou-a com o Cláudio como irmã. Quando chega o momento da morte do pai, um homem rico, pelo relato que Cláudio faz, o pai pede que o seu filho cuide da irmã. E naturalmente, como são dois, se consideraria justo que cada um ficasse com a metade. Mas Cláudio não pensava assim, não é? Queria tudo para ele. E para conseguir isto, moveu céus e terra. E como quem tem dinheiro muitas vezes encontra mais facilidades para atingir seus objetivos, conseguiu descaracterizar a moça como herdeira. Numa época em que não havia exames de DNA, não havia nada disso, imagina? Estamos falando do começo do século XX, talvez um pouquinho antes. Como provar que alguém não é filho? Era muito mais simples impor uma suspeita e vê-la reconhecida. E então, graças a isso, escorraçou a irmã de casa. Ele ficou rico, ficou milionário, ganhou muito dinheiro, além do que ele já possuía. Mas agora a primeira coisa que ele se lembra é da fraude a uma promessa, é da condição irresponsável e gananciosa que ele adotou quando ele era jovem em relação à sua irmã.
Que coisa mais trágica, não? Mas como a mente está indelevelmente viva. Ele sabe. E agora se culpa, agora reconhece que não foi um homem indigno. Agora, diante de tantas confissões, diz André que queria consolá-lo, que queria abrir-se para que ele se sentisse amparado, mas Calderaro disse para ele não fazer isto. Fique quieto. Dê a ele a chance de falar. Dê a ele a necessidade de pôr para fora, vomitar esse lixo. E ele continuou então, revelando, falando dos parentes. Ele havia dado como desculpa para a sua luta pelo dinheiro. O destino dos seus filhos. Onde estará agora o dinheiro que eu amontoei? Eles se esqueceram de mim? Onde estará a minha irmã que eu roubei, que eu despojei de todos os recursos? E ele então se lastima, como se de verdade ele não tivesse sido ensinado que a vida prosseguia para além do sepulcro. Claro que alguém deve ter falado para ele, só que não é conveniente, às vezes, a gente ouvir certas coisas, não é? Não combina com nossos anseios, com os nossos interesses. Alguém vai me socorrer? E então ele suplica. Quem é que vai me socorrer? Eu sou um mísero. Vocês, e diz isso, erguendo os braços, tenham piedade. Meus pais já morreram, meus filhos não se lembram de mim. Só tem alguém, só tem uma pessoa que com certeza me ajudaria se soubesse que eu estou aqui. Com os olhos cheios de lágrima, afirma para aquele que o está acolhendo: só uma pessoa estaria me ajudando. Se recordaria e me estenderia as mãos protetoras se soubesse. Vamos ver quem é. Vamos ver. O que André Luiz deve ter sentido, não? Isso daqui a pouquinho. A gente vai voltar rapidamente. Espero você. Estamos de volta com o capítulo 18 do livro No Mundo Maior. E eu não vou demorar não, porque eu sei que você está interessado em saber como é esta revelação no coração de um velho. Ele está olhando, está pensando, só uma pessoa se lembraria de mim. Então, diz André Luiz, fixou uma expressão de ternura naquela máscara dolorosa do rosto e disse: meu neto André Luiz era a luz dos meus olhos. Muitas vezes, os carinhos dele me aquietavam o pensamento torturado. Em muitas ocasiões, manifestei em casa o desejo de que ele se consagrasse à medicina. Destinei para isso um legado em dinheiro para este fim. Pretendia vê-lo fazendo o bem que eu, um homem ignorante, não havia sabido praticar. Com frequência, o remorso me visitava. O remorso pela extorsão, pela usurpação que eu havia produzido à minha irmã. Contudo, me consolava com a ideia de que o neto do meu coração, de alguma forma, gastaria o dinheiro que eu havia indebitamente reunido, guardado, educando-se, como era conveniente para o benefício de todos. Eu tinha certeza que ele seria o benfeitor dos pobres e dos doentes, que ele espalharia sementes dadivosas onde minha existência é inútil, espalhara pedras e espinhos de insensatez. Meu neto seria belo, seria querido, seria respeitado. E enxugando as abundantes lágrimas, em uma voz súplice, perguntava, com a atenção presa nos meus gestos: quem sabe se vocês
mensageiros de Deus, poderiam levar a meu neto a tremenda notícia dos males que me devoram. Não mereço me afastar desta masmorra em que eu enlouqueci, mas seria para mim consolo saber que André tem conhecimento dos meus padecimentos. Gritava o velhinho. E então, diz André Luiz, não valeram mais os sinais do assistente para que eu me contivesse, aguardando mais tempo. Meu peito como que se arrebentara numa torrente, numa enxurrada de lágrimas irreprimíveis. Ali não me achava diante de assembleias superiores, cujas emissões de energia me sustentassem até o fim no combate educativo da autodisciplina, mas sim estava diante dos deploráveis remanescentes das paixões terrestres. Lembrei-me do meu avô, acariciando os meus cabelos. Recordei que meu pai sempre mencionava os desejos do velho com referência à minha preparação acadêmica em medicina. Pensei nos longos anos que o mísero teria gasto ali, agarrado às ideias de posse financeira. Compreendi então a extensão da minha dívida para com ele, relativamente ao diploma de médico que eu também não soubera honrar no mundo. Suplicante olhar eu dirigi a Calderaro, rogando a ele que me perdoasse. O assistente sorriu e entendeu tudo. Quem terá perdido de todo a expressão infantil se o próprio Jesus, supremo guia da terra, abriu tenros braços um dia no berço da manjedoura? Voltando mentalmente a cenários da infância longínqua, eu me senti novamente um menino. De um salto, eu atravessei o espaço que nos separava e ajoelhei-me aos pés do meu desventurado benfeitor, que agora me observava trêmulo e assustado. Eu cobri as mãos do velhinho com beijos e, erguendo para ele os olhos lacrimosos, perguntei: Vovô Cláudio, pois o senhor não me conhece mais? Impossível seria descrever o que se passou. Por momentos eu esqueci os estudos que eu havia me imposto a fazer. Esqueci os quadros daquele ambiente que provocavam curiosidade e pavor. Meu espírito respirava o reconhecimento sincero e o amor puro. E enquanto aquelas outras míseras entidades encasteladas na usura gritavam revoltadas, umas e riam outras, incapazes de compreender a cena que ali acontecia de improviso, eu, amparado por Calderaro, que também enxugava lágrimas discretas diante da comoção que me assaltara, sustentei meu avô nos braços, como se transportara louco de alegria um precioso fardo que me era doce e leve ao coração. O fardo da afeição, o fardo da gratidão, o fardo que nos une não por causa do sangue, não por causa do nome, mas por causa da solidariedade que devemos uns aos outros. Aquele homem poderia ser qualquer outro, como eram os outros também filhos de Deus, mas aquele velho
aquele velho sovina, aquele velho que muitos poderiam ver apenas um estróina, um avarento, um maldoso, havia deixado com carinho o respaldo financeiro para que o seu neto pudesse se formar médico, com o sonho de, ainda que reconhecendo que ele havia feito coisas feias, o seu neto, se tornando um benfeitor, pudesse compensar-lhe a maldade. Que as coisas mesquinhas que ele havia feito para ter dinheiro, agora pudessem financiar o estudo do neto, o filho do filho dele. E quando este jovem tornar-se médico, viesse a terminar o curso, que graças ao dinheiro roubado, ele multiplicasse as bênçãos para salvar vidas, para compensar o erro do avô. André sabia então que esta verdade havia transformado sua vida. André sabia que ele, que também não fora um médico decente, havia conquistado o título sem precisar pagar, trabalhar, sem precisar se preocupar em comprar livros, pelo esforço daquele velho, pelos crimes que ele havia cometido. André havia comido, havia estudado, havia vestido, usando, sem saber, é claro, mas de todo o mal que aquele homem tinha feito para que ele tivesse um futuro. E André então sabe que mesmo que a lei do universo condenasse o homem a mais de 40 anos pelas suas culpas na consciência, ele não podia condená-lo. Era o avô que o havia sustentado. Era o velhinho que tinha feito bem para ele, ainda que os outros tivessem sofrido. Vocês entendem que na visão do amor universal ninguém é mau 100%? Que mesmo os ditadores mais cruéis às vezes têm compaixão de um cachorro, às vezes cuidam bem de um bichinho de estimação, ou às vezes têm compaixão de um servo. Nós encontramos tantas pessoas presas nos presídios por crimes gravíssimos. E que em uma cela, onde tem que pagar pelos crimes, daquela ração de alimentos que recebe, às vezes azeda, ainda apartam alguns grãozinhos e colocam na janela gradeada para que algum passarinho possa vir comer, para que ele tenha um contato com a liberdade e possa fazer a felicidade de um ser que das suas mãos pode encontrar um pouquinho de arroz. Equivoca-se aquele que pensa que as pessoas são más. E só quando nós deixamos marcas amorosas no coração dos outros, por piores que eles sejam, é que isto vai acontecer com eles também. Um dia eles acordarão para o bem. Um dia eles terão saudade de você. Um dia eles se lembrarão, até com vergonha, daquilo que não fizeram. E é isso que André diz. Meu espírito respirava o reconhecimento sincero e o amor puro. Amor puro. E é esta emoção que nos toca quando nós descemos da teoria e chegamos na prática das almas que se encontram. Ah, queridas irmãs, como é triste ter que acabar. Mas a felicidade é que, na próxima semana, esta trajetória dos dois continua. Nós vamos aprender coisas lindas e vamos entender como Deus escreve certo por linhas tortuosas. Desculpe a emoção, mas eu não posso ser outra pessoa.
como André Luiz também não pôde ser. Isso é vida, não é fantasia. Eu espero que você também se emocione e espero que também você aprenda para que outros sejam melhores. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua presença e esperamos que você possa multiplicar esse espírito da letra para muitas outras pessoas. No próximo programa nós vamos ver como é que essa história prossegue. Um beijo no coração, muita paz.